Olá, muito boa tarde, muito bem-vindos a mais um programa Estar Bem, sempre às quintas-feiras aqui no PoeStream. Nós estamos no ar para a Sicredi, localize a agência mais próxima e abra sua conta, e para a Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia Intervencionista. Você pode nos assistir sempre pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para Serra Gaúcha e, claro, no nosso canal do YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se, ative as notificações, acompanhe toda a grade de programação. Lembrando também que nós temos agora o aplicativo também do PoeStream disponível para Android e para o Apple. Então entre na sua loja de aplicativos, baixe também e acompanhe a programação. Nós temos o apoio também de Shopping Total há mais de 20 anos, presente a todo momento. Ambientalize, que tem ambientes inesquecíveis, tem tudo lá para o seu evento, e a Home 7200, que tem tudo lá para a sua casa, uma loja completa para todos os ambientes da sua casa. Hoje nós já estamos no mês de abril, próximo da Páscoa, e nada mais, quem é que não quer comer aquele chocolate? É uma época que é mais festiva, de reuniões, quer comer alguma coisinha, tem receio de botar tudo perder, de repente, seu plano alimentar ou mesmo manter a linha, eu estou recebendo a doutora Luísa Pereira Lima, da VertiClinic, para conversar um pouquinho com a gente hoje. Muito bem-vinda. Obrigada, Boa tarde. Vanessa. Boa tarde, pessoal. E Tema, aí, né? tem como a gente aproveitar as festividades sem botar tudo a perder? Com certeza. Eu acho que a primeira coisa assim, que a gente tem que levar em conta, primeiro, falando de quem está buscando aí emagrecer, né? Que eu acho que talvez seja um dos momentos mais críticos do ano para quem está num processo de mudança de estilo de vida, buscando emagrecer. Primeiro, acho que a gente tem que entender, Vanessa, que o emagrecimento ele depende do déficit de caloria, ou seja, eu, né, consumir menos e gastar mais. Então, não é um chocolate isoladamente que vai, né, botar tudo a perder e vai estragar esse processo. Então, encarar o momento da Páscoa como um ponto aí do ano, vida real, é muito, tem que naturalizar esse momento e trazer estratégias que a gente consiga, né, fazer um controle de danos, essa é a palavra, essa é a expressão. Então, por exemplo, né, dicas aí já partindo para dicas da gente pensar em como consumir esse chocolate sem colocar tudo a perder. Primeiro, a restrição leva à compulsão. Então, tirar da cabeça a ideia do que eu não posso, né, que eu estou de dieta e que, enfim, eu vou me restringir, vou me punir e vou ver todo mundo comendo chocolate e eu não vou comer nada. Tira, né, esse olhar da restrição, escolhe o chocolate que tu mais gosta e controla a porção, né? Uma expressãozinha que tem que tirar da cabeça é o já que. Já que, sei lá, eu comi isso aqui, então agora eu vou comer esse aqui. Já que eu não fui fazer atividade física, então hoje eu também não vou. Se houve ali um consumo de um chocolate a mais, tá tudo certo, né? A gente volta para a rotina, no momento seguinte, os 10 minutos seguintes, a gente já tenta ali pensar no que a gente vai fazer para dar uma equilibrada e uma compensada. E escolher os chocolates de preferência, os de maior teor percentual de cacau. Então, para quem gosta aí de chocolates não muito doces, né, buscar chocolates pelo menos com 70% já diminui pico de insulina, ele dá mais saciedade, né? O cacau é rico em antioxidante, então tem os seus benefícios aí do chocolatinho. E hoje tem que cuidar, né? Como estão sendo reportagens que antigamente existem vários tipos de chocolate, né, no supermercado. E hoje a gente encontra muita coisa sabor chocolate, né? É verdade. Olhar para o rótulo e saber o que a gente está ingerindo é chave. Essa questão do percentual de cacau, isso aí basicamente define, né, o grau, a quantidade de gordura daquele chocolate. Então, os chocolates que têm são mais ricos em cacau, eles são mais saudáveis. E cuidar para esses aromatizantes, né? Sabor cacau, sabor chocolate, mas na verdade não tem nada de cacau. O chocolate branco é assim também, O chocolate né? branco, na verdade, não é chocolate, é pura gordura, né? Então,
essas escolhas do menos danoso, isso influencia muito em relação a pico de insulina, né, no próprio teor calórico. Então, é buscar cuidar aí o que realmente prefere, não sair comendo tudo só porque está na frente, né, olhar e dizer, ok, esse aqui é o que eu mais gosto, eu vou provar um pouquinho, e buscar cuidar do rótulo daquilo que se escolhe. Então, escolher bem o tipo de chocolate e tentar comer em pequenas porções, então. Isso. O que é uma dica assim que eu dou muito assim para os meus pacientes, e que a Páscoa não é só o chocolate, né? Porque a Páscoa também é estar com a família, daí tem gente que, né, na Semana Santa faz o bacalhau, aí faz, sei lá, se reúne, começa também várias coisas na mesa assim fora da rotina. Então, uma dica que eu gosto muito é a seguinte: quando eu sei que eu vou ter um consumo calórico um pouquinho maior, por exemplo, eu vou entrar num almoço de família, que eu sei que vai ter várias coisas, é legal tu te preparar para esse momento e já não chegar com tanta fome naquele almoço, por exemplo. Então, claro que para quem não tem contraindicação, com acompanhamento e tudo mais, mas o whey, que é uma fonte de proteína, né, ele ajuda muito a saciar e a já chegar numa refeição como essa não morrendo de fome. E aí tu tem mais poder de escolha, de buscar aquilo que tu realmente quer. Porque em reunião de família sempre começa, né? A entradinha, o drink, quando vê a gente vai somando calorias. Cada uma acaba trazendo uma comida que é aquela... É o seu carro-chefe, digamos assim, que a família está acostumada a se reunir, né? E acaba que às vezes passa o ano inteiro esperando para comer aquele prato especial, né? É isso mesmo. Então tem que ter não precisa não comer, só cuidar, então. Exatamente, cuidar porção, escolher aquilo que realmente gosta, não comer por impulso, então trazer uma consciência para essa alimentação, não chegar morrendo de fome nesses eventos, porque isso acaba favorecendo consumir o que tem ali na frente na hora. E voltando para o chocolate, porcionar, né? Então, buscar os chocolates de maior teor de cacau e numa quantidade mais controlada. Isso não vai impactar em nada o processo de emagrecimento ou fazer alguém ganhar muito peso. Então, essa questão do eu não posso, tira da minha frente, que eu tô de dieta, ai, mas doce, mas isso na minha visão é um conflito que quando a pessoa está buscando emagrecer, ela não pode ter isso no dia a dia dela, porque se ela entrar numa dieta que causa isso, né, eu tô de dieta, eu não posso, isso é restringir, e em algum momento isso vai estourar. Ela vai pensar, tá, pra mim deu, eu tô na Páscoa, eu vou comer o que tiver pela minha frente, e daí vai lá e come o dobro. Então, ao invés de comer um pedacinho, vai comer uma barra, porque ela passou 60 dias cortando o açúcar. Então, assim, a gente não precisa, né, ir para os extremos, o desafio é encontrar o equilíbrio. Certo. E a atividade física, quando combinada nesse período, ela ajuda também? Ela ajuda, mas eu sempre bato na tecla que a atividade física dificilmente ela vai compensar o excesso da alimentação. Então, uma coisa também que é super importante é tirar da cabeça a história do tá pago, né? Então, hoje eu fui na academia, hoje eu caminhei, então tá pago, agora eu vou comer aqui sem culpa, ou, né, sem medo. Sim. Não, né? Então, assim, a gente tem que entender que o exercício físico, ele não tem capacidade de compensar um excesso de alimentação ou de bebida. Então, se eu exagerar na comida, onde que eu tenho que buscar compensar? Na própria alimentação, né? Então, se eu sei que no jantar eu vou ter um excesso, controla um pouquinho melhor no café, no almoço, assim por diante. Então, óbvio que o exercício é benéfico, né? Ele ajuda a desinchar, ele ajuda a melhorar a circulação, ele ajuda ao próprio desejo de comer coisas muito, né, calóricas. Quando a gente faz uma atividade física, a gente também diminui essa vontade, mas em termos de gasto calórico, não é uma estratégia que vai conseguir compensar. E por acaso, se alguém estiver nos assistindo, já tiver passado o programa e acabou abusando nesses dias, comeu um pouquinho a mais, o que fazer para tentar recuperar, né, o deslize, digamos assim? Bom, desvios de rota vão acontecer o tempo inteiro. É na Páscoa, é no final do ano, é no aniversário, é no feriado, é no final de semana. Então, assim, a melhor dica é retomar.
retomar a vida com equilíbrio, retomar a rotina. Os 10 minutos que acabaram de passar, a gente já não controla mais. Agora, os 10 minutos que vem na frente estão sob o nosso controle. Então, realmente, tirar da mente essa ideia de estar perdido, de eu, né, botei o pé na jaca, então agora eu fico aqui mesmo. Esse é o pensamento de quem não avança num processo de emagrecimento. Agora, eu entender que, ok, teve um excesso, teve um desvio, mas eu vou simplesmente retomar sem exageros, sem culpa, sem ficar se punindo, simplesmente botar em prática. Eu sempre digo, Vanessa, que um hábito não significa fazer perfeito. Um hábito significa ter uma constância e aquilo introduzido na vida. Então, vamos pegar um exemplo simplório, escovar os dentes, né? Então, eu escovo os dentes 3 vezes por dia. Se eu fui para uma festa, eu cheguei cansada em casa, fui para a cama dormir, no outro dia eu acordei. Eu vou virar pro meu marido, para alguém e vou dizer, eu não vou escovar os dentes hoje, porque ontem eu já não escovei, né? Então, já que eu não escovei, não vou escovar, não preciso mais. Não, eu vou acordar e talvez seja a primeira coisa que eu faça. Putz, não escovei ontem, eu vou lá escovar. Então, por quê? Porque escovar os dentes é um hábito. Não significa fazer perfeito, mas significa que aquilo lá está introduzido na minha rotina. Então, a alimentação, a atividade física, ela tem que ser vista dessa forma. Vão ter falhas, porém, o importante é retomar. Tomar bastante água, né? Então, pós esse excesso, tomar bastante água, voltar a fazer exercício físico. Não precisa ficar se punindo e entrar num ambiente restritivo, simplesmente voltar aí para uma alimentação equilibrada. Perfeito. Então, espero que todo mundo se comporte, mas se por um acaso, por algum, né, deslize no meio do caminho, então tem como se retomar e seguir o processo, não desistir, não abandonar o que vem sendo feito. E uma coisa muito importante é que depois de um excesso, como, por exemplo, o consumo de açúcar, tem muita retenção de líquido, né? Então, às vezes a gente vê na balança, putz, eu ganhei 1,5 kg depois do feriado. Não é tudo de gordura, né? Muito provavelmente não é. Aquilo lá tem muita água também que reteve. Exato. Então, assim, às vezes a balança, ela desestimula porque a gente olha... ganhei 1,5 kg, né, depois do feriado, mas aquilo também logo vai embora. Então, o importante é isso, é constância, seguir o foco, é isso aí. Perfeito. E agora até queria te perguntar, vai ter um evento, né, da Clínica Verte, que dia que vai ser? Vai ser dia 26 de abril, a gente vai ter o Verte Day, é um evento que a gente vai fazer uma aula de funcional lá no Parcão, né? Então a Verte fica em frente ao Parcão, a gente junta pacientes, não pacientes, familiares e faz um aulão lá no parque, que é para inspirar saúde, para inspirar, né, se movimentar. Tem lanchinhos saudáveis, a gente tem vários parceiros que nos acompanham nesse evento. Tem sorteio para fazer o escaneamento da Verte, que é um escaneamento 3D, né? Aí, que é um grande diferencial para ver percentual de gordura, peso, massa magra. Então a gente sorteia também. E é um sábado de manhã de muita saúde. Vocês estão convidados a ir, é muito legal. Tem música, diversão, é bem até para quem quer conhecer também um pouquinho desse mundo da Verte, né? Que é um cuidado de saúde, é uma mudança de vida realmente, né? É uma mudança de vida, assim. A gente estava comentando aqui em off como é bonito, assim, de ver os pacientes tendo na verdade, o peso, ele é uma consequência de um ganho de estilo de vida, né? Então, a gente enxerga uma melhora da disposição, da energia, do sono, da autoestima. Então, são muitas coisas que vão além do peso. E a Verte, ela traz muito isso da gente levar isso para a vida, né? A gente não quer um resultado de curto prazo, um resultado onde depois o paciente reganha todo aquele peso. Sim. Então, estilo de vida, Vanessa, demanda equilíbrio, demanda a gente abraçar os nossos desvios, as nossas dificuldades. A Páscoa vai ter todo ano, né? Assim como vários outros momentos festivos. Então, isso faz parte de um estilo de vida, né? Então a gente não precisa fazer sempre tudo perfeito e vivendo esses momentos com equilíbrio e retomando quando for preciso. Isso é o que vai fazer o resultado ser longevo. Tem um equilíbrio, né? Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. É isso aí. Se deu uma deslizada, não achou que botou tudo a perder, voltar no foco, seguir. Que como tu falaste, é uma mudança de vida realmente, né? E não se culpar, né? Porque eu acho que as pessoas ficam muito nessa
é um conflito mesmo da relação com a comida, né? Elas se punem, aí elas comem excesso, daí elas se culpam, e aí elas ficam nesse looping, né? Quando, na verdade, a gente pode tentar buscar estratégias para controle de danos, para escolher aquilo que a gente realmente está a fim de comer, por mais calórico que seja, aproveita esse momento, é consciente, não é no impulso. E aí tá tudo certo, a gente vai sempre equilibrando e retomando. Atividade física, sono, alimentação, controle de estresse, saúde do intestino, tudo isso conta, né? Então, a Páscoa vai chegar aí para dar uma bagunçada na rotina, mas nada que na segunda-feira ali a gente não retome e ponha tudo em dia. Ou na terça, porque a gente vai ter um feriadão estendido. É verdade! Olha só, eu tinha esquecido completamente. Tem um feriadão estendido. Então na terça. Na terça não dá para não voltar ao foco, né? E manter a rotina. Eu acho que essas dicas que tu deixaste agora para nós são muito importantes, né? De todos esses cuidados que a gente tem que ter. E tentar fazer escolhas conscientes, né, dentro do que é ofertado nesse período, não deixar de conviver com a família, com quem que a gente gosta, se reunir, a gente tem que aproveitar esse momento, essas festividades que é tão bom, né, faz bem também. Claro que sim, eu digo às vezes os pacientes lá na Verte, mas eu vou viajar, mas eu vou ter férias, mas eu vou ter feriado, Gente, isso é vida normal, né? Ninguém vai passar por um processo de emagrecimento enfim, afastando de tudo isso. Então, vivam, aproveitem esses momentos que, né, lá na Verte tem muitos pacientes que vão de viagem para os Estados Unidos, Disney, e voltam melhores do que foram. Por quê? Porque tem isso, consciência sobre o seu entorno. Acho que essa é a grande palavra. Essa é o importante, né? Muito obrigada por ter vindo conversar um pouquinho de novo com a gente, né? Deixar essas dicas super importantes. Eu acho que é importante tu reforçar também esse evento que vai ter, né? Quem quer conhecer um pouquinho mais da Verte, participar dessa aula e quem sabe ser sorteado com o scanner eu acho que quem está procurando fazer um processo de emagrecimento, ele é muito ilustrativo, né, para conseguir acompanhar o dia a dia, a evolução de cada caso. Então, vá lá e conheça um pouquinho mais da Clínica Verte. Venham, vocês vão ver que, né, a gente vai estar lá de braços abertos para curtir um sábado. A Verte é um espaço onde a gente tem muito acolhimento e o escaneamento vai ser esse sorteio que a gente vai fazer com ele. E é realmente assim, uma oportunidade, né, de ter um acompanhamento de composição corporal, porque isso faz toda a diferença, né? A gente fala muito mais em perda de gordura do que perda de peso em si. Então o scanner ele nos ajuda a visualizar isso, tá? Vocês estão todos convidados. Muito obrigada, então. Até o próximo, com certeza. Eu vou lhe chamar para falar, porque esse é um assunto que não tem fim, né? É um estilo de vida que eu acho que todo mundo hoje cada vez mais procura a sua melhor versão, né? É verdade, sua melhor versão. Muito obrigada pelo convite. Nós vamos ficando então por aqui, né? Este foi mais um programa Estar Bem. Nos acompanhem sempre às quintas-feiras, ao vivo às 17h30. Nós estamos sempre ao ar para a Sicredi. Procure a agência mais próxima e abra sua conta. Para a Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia Intervencionista. Nós temos o apoio também do Shopping Total, há mais de 20 anos presente a todo momento. Ambientalize, que tem ambientes inesquecíveis, tem tudo lá para o seu evento. E a Home 7200, que se você está buscando renovar a sua casa, tem uma loja completa com todos os ambientes lá para você transformar, renovar a sua casa, lá na Ipiranga 7200. Agradecer a coordenação de jornalismo do Otávio Esteves, a direção geral de Fabiano Brasil. Até a próxima quinta-feira. Tchau. Eles ótimos, né? A gente podia chamar eles para vir aqui. Para ouvir que eu avisei, tecle 1. Para ouvir que eu bem que avisei, tecle 2. Para ouvir que eu avisei mais de 1000 vezes, tecle 3. Tem horas que só a tecnologia não resolve. Sicredi, os melhores gerentes e, claro, site, app e WhatsApp. A gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. Sicredi, é ter com quem contar.